O vice de futebol do Grêmio se manifestou. Aliás, muito bacana esse processo do Grêmio de, em semanas cheias, né, colocar alguém para falar. Eu acho saudável isso. Acho que tem que se comunicar e o Inter poderia seguir esse exemplo. Bota o vice-futebol, bota o diretor, o presidente, eventualmente alguém do departamento médico. Do departamento médico do Grêmio, aliás, é bom que alguém se manifeste. Desta vez foi Paulo Calef, Lucas. E a ideia, inclusive, Meneghetti, que foi relatada por parte da assessoria do Grêmio, é que o próprio Paulo Calef, Antônio Brum ou o técnico Renato Portaluppi, pessoas importantes do futebol do Grêmio, também falem nessas semanas cheias, como foi ontem o vice de futebol gremista, Meneghetti. E a gente vai acompanhar ele falando sobre reforços, porque vale a pena a gente frisar, amanhã fecha a janela de transferências para o futebol brasileiro. Teremos a próxima janela só no dia 3 de julho e o vice de futebol Paulo Calef fala da possibilidade de mais reforços chegarem na arena. Não, nesse momento, o Grêmio não dispõe de condições financeiras para realizar novas contratações até o fechamento da janela no dia 20. Qualquer movimento nesse sentido vai ficar para julho. As contratações, elas não ocorrem quando define, estamos precisando de um jogador, tá? Então, semana que vem a gente contrata eles. Não, nós temos um processo aqui que está em andamento, diversas análises e alinhamentos que estão sendo feitos já em contatos com alguns jogadores e seus staffs pelo Luiz Wagner, mas isso é uma situação que ela só se consumará no momento da abertura internacional da próxima janela em julho. Não vou falar em posições, nós somos bastante cientes do que temos a necessidade de agregar de valores ao nosso elenco, mas isso é uma análise interna com a comissão e o departamento de futebol. Eu trabalhava na Zero Hora em 1990, na Copa, o Brasil se preparando com o Lazzaroni, e aí eu fiz uma matéria com o João Saldanha, falecido João Saldanha, um dos maiores jornalistas desse país, ex-técnico da seleção brasileira. E o título que o meu editor Luiz Ine Pires colocou foi assim: o crítico mais azedo de Lazzaroni. É a entrevista que eu fiz com o João Saldanha, que aliás faleceu naquela Copa. Foi a última entrevista que ele concedeu. Daqui a pouco a gente vai analisar a entrevista do Paulo Calef com o crítico mais azedo de Pedro Henrique. Agora o crítico mais azedo de PH, falando da entrevista de Paulo Calef. Paulo Calef ontem, Meneghetti, destacou duas situações que eu considero importantes aí da gente avaliar, né? Eu tive muito atento à coletiva dele. A primeira delas diz respeito a uma pergunta, a primeira pergunta, inclusive, da coletiva, quando o Calef fecha qualquer possibilidade do Grêmio contratar nestes 2 dias, né, um dia e meio, na época, na hora da coletiva, que foi ontem às 2h30 da tarde, 2 dias, ou seja, não tem contratação, quem está falando, tem reforço, não tem reforço, e relaciona isso ao dinheiro. A segunda situação, eu até fui crítico, porque ele fala no DM, hoje 38% do grupo de jogadores do Grêmio está no DM, 38%, é um número forte, realmente. E eu ontem disse isso e defendo, de alguma maneira, que isso não seja colocado num número estatístico, porque muitos dali são acidentes de trabalho, como a última lesão, que é essa lesão relacionada à cabeçada do Vigia Sante. Por outro lado, o Calef diz, não, nenhum dos casos aqui foi relacionado à parte física e à parte do departamento médico. E não é exatamente o que a gente viu. O caso do Fábio e o caso do Ferreira foram lesões reincidentes. E isso deixou, assim, uma situação meio, mas alguns casos, outros não, porque o Ferreira vinha de uma lesão, teve outra. O Fábio vinha de uma lesão, teve outra. Então, neste ponto, Posso entrar na tua vírgula? O Ferreira, o histórico dele não recomenda que o problema dele seja necessariamente o departamento médico, e sim o próprio jogador, o seu biotipo, o seu físico. Dito isso, quais são os argumentos do Grêmio? Por exemplo, o Fábio, ele fez uma hiperextensão do músculo. Ele abre aqui, Chiclé, ele foi tentar, explicação do Grêmio, não estou dizendo se é o certo ou não é errado, tá? Ele foi tentar pegar uma bola e estendeu demais, aí com a ponta do pé ele estendeu o músculo e ao espichar demais o músculo estendeu. Uma situação parecida... Ele levantou o pé para dominar a bola e o músculo... Ele fez um movimento antinatural. E eu tenho que... Só para lembrar que naquele jogo ali, mais um... Quantos tinham no jogo? Era 22, né?
mais 10 que entram, né? Então 32. Só ele levantou o pé para dominar e teve hiperextensão. Bom, o que eu vou fazer? Para, JB! Olha E só. o insano sou eu! Entendi A isso como outra- uma crítica. Porra, pelo amor de Deus! Me César, pareceu o uma insano- crítica ao departamento de futebol e médico do Grêmio. Pareceu. Não, e ao JB. Não, mas não é. O insano bateu forte. Meneghetti, Bateu na forte. boa, Meneghetti. Levantar o pé para dominar uma bola, tem uma lesão muscular, Esse é um saímos movimento- direto. Vamos inclusive, é um movimento contratar. raro de um jogo de futebol, né? Vamos contratar. Movimento incomum no Vamos futebol. contratar qual hospital que tem parceria comercial aqui com a Band para não ser. Eu Sei, sou perguntar criticado depois por pro todo mundo. Carlão. Um hospital que tem a relação com a Band, vou dizer o seguinte: vamos nos contratar, porque são 22 que jogam, mais 10 que entram, são 32 caras que tem que ir pro hospital depois do jogo. Bom, João. dito isso, o Grêmio também explica a situação, são as duas explicações que a gente recebeu do Ferreira. PP. Não, do PP. PP. O PP é o seguinte, e só um parênteses aqui ainda do Fábio. O Fábio, ele vinha de uma sequência de lesões lá da França, então o histórico dele também não é bom. Mas tudo bem. O que eles disseram que aconteceu com o PP? O PP estava correndo no gramado do Ipiranga. O gramado não era bom, era alto. Uma hora que ele foi sair, ele travou a chuteira no gramado, puxou a perna. No que a perna puxou, ela hiperextensionou.